2 perguntas, 2 respostas e uma oração de confiança e fé. Repetindo, 2 perguntas, 2 respostas e uma oração de gratidão e fé. Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando da maneira mais fácil da gente gravar a estrutura do livro do profeta Abacuque. 2 perguntas angustiantes, 2 respostas desconcertantes e uma oração de confiança e fé. O livro do profeta Abacuque, cujo nome significa abraço, ele é um profeta que exerceu o seu ministério lá no reino de Judá, nos anos de 607, 606, um pouquinho antes da invasão dos babilônios a Jerusalém. Esse livro, diferente de todos os outros livros de profetas, não tem uma profecia contra Israel e também não tem nenhuma profecia contra o inimigo de Israel. Esse livro é um diálogo entre um profeta que está inconformado, angustiado com algumas questões e que trava um diálogo. O Jerônimo, o tradutor da Vulgata, que é a Bíblia no latim, ele diz que o Abacuque significa abraço, mas um abraço que luta. É como se Abacuque pegasse na cintura de Deus, por assim dizer, e perguntasse para Deus, sem soltar a Deus, a razão de ser de algumas questões. Nós vimos na semana passada que a primeira pergunta que angustiava o Abacuque está no verso 2 do capítulo 1. Por que Deus não age diante da injustiça e da maldade? Por que Deus permite que o justo sofra e o injusto fique tranquilo? Por que Deus não toma nenhuma providência? Por que Ele não age? Essa pergunta angustiou demais o Abacuque, porque diferentemente do profeta Jonas, o Abacuque estava enxergando essa maldade lá em Judá, no reino do sul, em Jerusalém. Ele está dizendo que há malvados e que há maldade lá. E ele deseja que Deus tome uma providência em relação à maldade e os malvados. E Deus vai dar uma resposta. E a resposta que Deus vai dar a essa primeira pergunta angustiante do profeta, nós vamos ver juntos hoje. Capítulo 1, acompanhe comigo a partir do verso de número 5. Abacuque capítulo 1, Abacuque fica depois de Naum, fica antes de Sofonias. Eu quero ler a partir do verso 5. E a gente vai acompanhar a resposta de Deus a essa pergunta angustiante do profeta Abacuque. Abacuque 1, a partir do verso 5, o texto diz assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês eu farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Eu estou trazendo os babilônios, uma nação cruel e impetuosa, que marcha toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. A sua cavalaria vem de longe, os seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as nações fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. A segunda queixa de Abacuque, verso 12. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. É por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra. Pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele
esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Até quando, Deus? Perguntas angustiantes, respostas desconcertantes. Vamos orar? Pai querido, nós lemos a Tua palavra, Senhor. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo use a Tua palavra nesta noite para nos confrontar, nos edificar e também nos ensinar. Pai, nós precisamos ser visitados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Visita cada pessoa aqui na sala 7, da mesma forma como nós pedimos que o Senhor visite cada pessoa que está do outro lado da tela. Nós temos pessoas que não pertencem à nossa comunidade, a gente se alegra tanto, Pai. Seu Valdir está com a gente, a senhora Valquíria está conosco, Denilson está conosco. Senhor, abençoe a Tua palavra, Pai, que ela alcance cada coração do outro lado da tela e o coração daquelas pessoas que terão acesso a essa palavra no decorrer desta semana. Fala com a gente, Pai. Bondosamente pedimos assim, no nome santo, bendito e precioso de Jesus, o Cristo. Amém, amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 1. O Abacuque estava incomodado com o silêncio de Deus a uma pergunta que o angustiava. E então Deus resolve responder a pergunta do Abacuque. Qual é a pergunta do Abacuque? Por que Deus permite a injustiça? Por que Deus permite que os justos sofram e os injustos fiquem tranquilos? Por que Deus não age? Deus vai responder a pergunta do Abacuque. E a resposta vai desconcertar o Abacuque. Por quê? Porque Deus vai falar a partir do verso 7 que Ele designou uma nação, a Babilônia, também chamada de os caldeus, para ser esse instrumento que Ele vai usar para disciplinar o povo de Judá. Olhem dos versos 7 a 11, as metáforas, figuras de linguagem do Abacuque, que é um homem extremamente inteligente e hábil para escrever. Ele vai usar várias figuras de linguagem para descrever o poderio militar da Babilônia, uma nação cruel, uma nação extremamente poderosa, a mais poderosa nação deste tempo. A gente lembra um pouco, uns anos antes, que a Assíria era a nação mais poderosa, a Assíria que havia invadido o Reino do Norte, que havia massacrado os israelitas do Reino do Norte. A Babilônia enfrentou a Assíria e acabou com a Assíria. Babilônia é a nação mais poderosa da terra. E Deus diz que vai usar esse povo para disciplinar o povo lá de Judá, onde o Abacuque é profeta. E o Abacuque fica angustiado com a resposta de Deus. Ele não entende por que Deus vai fazer isso. Do verso 12 a 17, o Abacuque vai expor para Deus a sua inconformação com o fato de Deus usar uma nação de gente pior do que os israelitas de Judá para discipliná-los. Você consegue entender o pensamento do Abacuque? Eu quero só ilustrar para você entender melhor. É como se Abacuque fosse um americano vivendo nos Estados Unidos da América e Deus fala para ele: olha, Abacuque, eu resolvi punir os Estados Unidos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar o Iraque, o Irã e o Afeganistão e a gente vai disciplinar vocês com essas nações. Imagine como o Abacuque recebeu essa palavra, de que Deus queria usar um povo que é cruel, que é idólatra, como os babilônios, como os caldeus, para fazer uma correção lá na tribo de Judá e punir os malvados. Na cabeça do Abacuque, ele não entende, não compreende isso. Talvez ele pudesse ter pensado: mas Senhor, não tem um jeito mais fácil? No tempo de Davi, o Senhor usava um anjo vingador. Por que o Senhor não usa um anjo vingador para fazer isso? Para punir os injustos. Por que o Senhor vai usar uma nação que é mais injusta do que os israelitas para puni-los? Ele não consegue entender. E ele vai terminar o versículo de 12 a 17 fazendo mais uma pergunta angustiante, que está no versículo 13. Como é que pode um Deus que é puro e santo usar um povo malvado como os caldeus para punir gente muito melhor do que os babilônios? Ele vai terminar assim. Preste atenção e olhe para mim.
Eu quero compartilhar 2 lições hoje. Lições que são indigestas, difíceis da gente digerir. 2 lições. Primeira lição indigesta é que nem todas as nossas orações são respondidas como nós desejamos. Nem todas as nossas orações são respondidas como nós desejamos. Nem todas as respostas de Deus às nossas orações, elas nos alegram, elas nos trazem alento e satisfação. Nem todas. Abacuque, ele havia insistido com Deus em oração, pedindo para Deus uma resposta à sua oração, porque que ele não age, aí Deus resolve falar. E quando Deus fala, o Abacuque fica mais angustiado ainda. Ele fica mais angustiado do que quando Deus estava em silêncio. Quando ele fala, a resposta que Deus dá à oração de Abacuque não é a resposta que o profeta desejava, imaginava ouvir. É como se Deus falasse para Abacuque: Abacuque, você está me cobrando? Abacuque, você quer que eu haja? Beleza, eu vou agir. Você pediu para eu agir, eu vou agir. Eu vou usar os caldeus, eles vão invadir Jerusalém, vocês vão ficar cativos 70 anos, entendeu? E vocês vão precisar aprender essa lição. Não era essa a resposta que o Abacuque estava planejando receber de Deus quando ele orou. Sabe, gente, falei na semana passada e eu volto a repetir. O livro de Abacuque é um convite para que eu e você tenhamos uma fé mais madura diante das crises, das adversidades. O livro de Abacuque é um convite para a gente possuir uma fé que nos impeça de sermos afogados no mar das dúvidas. E a gente precisa aprender nessa questão de ter uma fé mais madura, que nem sempre as nossas orações são atendidas como nós desejamos. Já aconteceu com você? De você orar pedindo uma coisa e Deus não responder da maneira como você desejava? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Nós vamos entrar no mês da juventude. Quem de nós já não orou para namorar com alguém e às vezes a gente não recebeu a resposta que a gente desejava? Eu lembro que eu me converti na adolescência e eu nunca tinha namorado com nenhuma garota da igreja. E aí eu me encantei com uma garota. E aí eu perguntei para o meu discipulador: escuta, o que eu faço para namorar com aquela moça? Você ora e vai falar com ela. Ora que Deus vai abençoar. E eu fui lá fervorosamente, uma semana de oração, em cima do caroço de feijão, como me ensinaram. Fui lá, cheio de fé. Senhor, faz um milagre. Que ela me olhe e me enxergue com os olhos da fé e ache alguma beleza, porque o Senhor é o Deus do impossível. Toca naquele coração. E fui, cheio de coragem, pedi em namoro e recebi o primeiro toco da minha vida. A resposta foi não. Mas aí eu li um versículo que a gente precisa perseverar em oração. E aí eu passei mais um mês orando. E fui de novo e pedi. E qual foi a resposta? Não de novo. E aí ela começou a namorar com um dos meus melhores amigos. Não era bem essa a resposta que eu desejava. Anos depois eu estava assistindo uma semifinal de Copa do Mundo. 1982. O Brasil encantava todo mundo jogando um futebol de primeira. Era um quarteto mágico, Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Jogavam por música. Precisavam de um empate contra a Itália, mas eles estavam perdendo de 3-2. 43 minutos e 30. Naquele tempo não tinha acréscimo. Último ataque do Brasil. O Éder ia cobrar uma falta e eu comecei a orar: Senhor, é agora, Senhor. Que alguém suba para cabecear e faça o gol. E aí o Éder cobrou com perfeição na cabeça do zagueiro do Brasil, Oscar, e ele cabeceou com tudo. E o Dino Zoff, o goleiro da Itália, defendeu a bola em cima da linha. A maior defesa do Dino Zoff, segundo ele mesmo na sua biografia. E o Brasil foi desclassificado. E eu perguntei para Deus: mas Senhor, por quê? Por que não? Anos depois eu já era um pastor. E aí uma menininha linda, chamada Mariana, de 6 anos, contraiu uma meningite muito rara. A igreja fez oração, a gente fez vigília, a gente jejuou. E eu pedi: Senhor, cura em nome de Jesus. Mas aí eu recebi uma ligação dizendo que a Mariana teve morte cerebral.
Deus não ouviu as orações atendendo como eu desejava. Muitas vezes na nossa arrogância, nós sempre achamos que nós sabemos governar a nossa vida e a vida do universo melhor do que Deus. A gente acha que Deus deveria fazer aquilo que a gente entende que é o certo e o melhor para se fazer, porque de entender de governar o universo a gente sabe bastante. De entender de governar a nossa vida, de decidir o que é melhor para nós, a gente sabe bastante. E aí quando as orações não são respondidas como a gente deseja, a gente entra num ciclo de frustração e de ira muitas vezes. E a fé madura, que o profeta Abacuque está nos ensinando no seu livro, porque ele está aprendendo a ter, é uma fé que nos desafia a não mergulharmos no mar da dúvida e nos afogarmos. Essa fé com qualidade que a gente precisa ter é uma fé que entende que o Deus que é soberano, que é bom, esse Deus me ama e Ele tem uma visão do todo que eu não tenho. Ele está lá no futuro e eu estou aqui no presente, Ele sabe o que é melhor para mim. Então, se Ele não atendeu a minha oração do jeito que eu desejava que fosse atendida, Ele tem um propósito. E eu preciso confiar nisso. Eu preciso me ficar abraçado com esse Deus, acreditando na sua graça e no seu amor por mim, porque Ele já deu mostras do amor dele por mim. E eu não posso permitir que a dúvida roube a minha fé. Essa lição ela é indigesta. Porque eu e você, nós somos acostumados a querer que Deus faça as coisas no nosso tempo e do nosso jeito. Mas Deus não é gênio da lâmpada, falamos isso na semana passada. Deus não vai atender os nossos desejos de caprichos, porque às vezes a gente acha que está pedindo pedra e a gente está pedindo serpente para Deus. A gente acha que está pedindo pão, melhor dizendo, e quando nós vamos ver, a gente está pedindo uma serpente. Deus sabe o que é melhor e eu preciso confiar no que Ele está designando nas respostas das minhas orações que Ele tem para mim. Se eu não fizer assim, eu vou me afogar no mar da dúvida e a minha fé não vai amadurecer. Primeira lição indigesta: nem todas as nossas orações são respondidas como nós duvidamos, mas há uma segunda lição indigesta. Nem sempre nós entendemos o agir de Deus, mas nós podemos confiar nele. Nem sempre nós entendemos o agir de Deus, mas a gente pode confiar nele. A crise de Abacuque, porque Deus não age para disciplinar o povo de Judá, era uma crise tremenda. Mas quando Deus deu uma resposta para ele sobre o que ele queria fazer, a fim de estabelecer a justiça, o Abacuque não entendeu o propósito de Deus. Verso 12 e 17, está claro, Abacuque está inconformado, ele vai questionar Deus, ele vai fazer mais uma pergunta para Deus, angustiante, no versículo 13. Como é que pode um Deus que é bom usar um povo pior do que os israelitas para nos punir? Que lógica há nisso, de um Deus que é puro, usar um povo ímpio? Como é que essa coisa se dá, Deus? Você está de brincadeira? Não é possível o Senhor fazer assim. Deus estava agindo totalmente em desacordo com aquilo que o Abacuque imaginava que Deus fosse fazer, e pior, o Abacuque não enxerga absolutamente nenhum propósito naquilo que Deus está fazendo. E sabe, quando a gente discorda de alguma coisa ou de alguém, geralmente a gente não fica em silêncio. Quando a gente discorda de alguma coisa ou de alguém, nós fazemos barulho, nós murmuramos, nós reclamamos, nós ficamos azedos. Acredite, quando você também não entender o agir de Deus na sua vida, não se entregue à murmuração, à reclamação, não deixe a sua alma azedar, não se frustre. Nós precisamos aprender a ouvir um não de Deus, mas sem duvidar que este Deus continua sendo bom, soberano, onipotente. Eu lembro, e você já deve ter escutado, a história de um pastor piedoso
que um dia ensinou sobre sofrimento. E quando ele terminou de pregar e ensinar sobre sofrimento, uma pessoa se dirigiu a ele na porta e perguntou onde Deus estava quando o meu filho foi injustamente assassinado num assalto em que ele já tinha entregado o dinheiro para o bandido. Onde é que Deus estava, pastor? E aquele pastor piedoso, com toda serenidade e leveza, respondeu para ele: Deus estava no mesmo lugar quando um dia Jesus de Nazaré, seu filho, foi injustamente crucificado. Perguntaram para o saudoso Billy Graham: Billy Graham, onde é que Deus estava no atentado das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001? E o Billy Graham respondeu: Deus estava nos bombeiros. Deus estava nos bombeiros, ajudando a salvar vidas. Sabe quantos bombeiros morreram em 11 de setembro? 343. Sabe quantos bombeiros morreram até hoje, destes que trabalharam no atentado? 200. Sabe vítima do quê? De câncer, porque inalaram substâncias tóxicas. Deus estava nos bombeiros. Às vezes nós não enxergamos o propósito de Deus em algumas coisas que nós não entendemos que acontecem com a gente e que acontecem no mundo. A gente não vê o propósito de Deus. Mas acredite em um Deus que é soberano, onipotente e bom. Esse Deus age. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não compreenda, ainda que a gente não aceite. Talvez esse seja o grande mistério de Romanos capítulo 8, verso 28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas. E quando a gente não consegue entender isso, a nossa fé ela não amadurece, ela não fica uma fé, ela não se torna uma fé robusta, fortalecida. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e a viver pela fé, com fé mesmo, quando a gente não entende o agir de Deus na nossa vida. Mesmo quando o adverso, a adversidade, o malvado, a maldade invade a nossa vida. É só assim, acreditando que Deus tem um propósito, ainda que eu não entenda. E confiando nesse Deus que eu aprendo o segredo de esperar sem desesperar. É só assim que eu não serei engolido pelo mar das dúvidas. É só assim que eu não vou viver eternamente murmurando, eternamente frustrado. Quantas pessoas que quando experimentam adversidade na vida, eles perdem a fé. Eles saem da igreja. Eles não voltam mais. Porque eles não conseguem entender o agir de Deus. Aí, gente, quero lembrar para você, todas as vezes que você discordar do agir de Deus na sua vida, ou no agir de Deus na vida da humanidade, lembre-se que você é finito como eu, limitado como eu. Lembre-se que você não tem a visão do todo, que você não está no futuro como Deus está já. Lembre-se que Deus sabe o que é melhor. E Ele tem um propósito nas coisas que acontecem na nossa vida. Não, eu não estou dizendo que Deus é o responsável por tudo que acontece na nossa vida. E eu vou falar muito sobre isso na semana que vem. Eu só estou querendo dizer, à luz de Romanos 8, 28, é que Deus, Ele age em todas as coisas. Inclusive daquelas coisas que nós mesmos provocamos na nossa vida, nós temos um Deus que age. Como é que eu termino essa palavra? Termino lembrando 2 lições indigestas que a gente precisa aprender na nossa jornada pelo chão da vida. Primeiro, nem todas as orações, elas são atendidas como nós desejamos. E eu pergunto, como é que você reage quando as suas orações, elas não são respondidas como você deseja? Você fica decepcionado com Deus, irado, frustrado? Quantos crentes pararam de orar? Porque Deus não respondeu as orações como eles desejariam.
Segunda lição indigesta: nem sempre nós vamos entender o agir de Deus na nossa vida. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nossos caminhos não são os caminhos de Deus. O eterno, Ele sabe tudo o tempo todo, de tudo e de todos, a gente não. Por isso, frequentemente, nós não vamos compreender a Deus. E o que a gente precisa ter aquela fé que não sucumbe diante da dúvida. Ter aquela fé que não permite que a nossa alma azede de tanto a gente reclamar, de tanto a gente murmurar. Quando você não entende o agir de Deus no planeta, se lembre quem você é criatura. Mas o Criador é Deus, o nosso Deus. Sabe, gente, essa palavra de hoje é uma palavra indigesta. Mas essa palavra está no livro de Abacuque, para provocar em nós o que Deus queria provocar no Abacuque. Uma fé madura, que triunfa diante das dúvidas, que triunfa diante do adverso, que triunfa quando a adversidade cruza o nosso caminho. Que a gente acolha essa palavra no nosso coração e que a gente consiga, com a graça de Deus, construir uma fé madura que não seja afogada diante do mar das dúvidas. Eu quero orar por mim e quero orar por você nesta hora. Vamos orar juntos? Deixe os seus olhos aí do outro lado da tela. Talvez você esteja sofrendo com alguma coisa que você esteja bastante triste. Talvez você esteja até frustrado com Deus. Coloque a sua frustração em oração. Nesta hora, fale com Deus. Abacuque falou com Deus das suas frustrações. Deus acolheu o profeta. Acolheu a sua dor. Acolheu a sua dúvida. Fale com Deus. Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, pelos meus irmãos e irmãs, por essas pessoas que estão conosco nesta noite, que nos acompanham do outro lado da tela, que às vezes têm recebido respostas que não são as respostas que eles desejam receber com as suas orações. Pai, eu quero pedir por essas pessoas que muitas vezes não entendem o teu agir com o adverso, a adversidade, a injustiça. Quando essas coisas cruzam a nossa caminhada pelo chão da vida. Pai, alguns de nós estamos presos à dor da frustração, à raiva. E nós pedimos em nome de Jesus, cura a nossa alma que está enferma e azeda. Tira, Senhor, a murmuração, tira, Senhor, a dúvida. E produz em nós, Pai, uma fé que triunfa diante da adversidade. Uma fé que crê no teu cuidado. Uma fé que continua crendo que o Senhor continua sendo bom, mesmo quando o Senhor diz não para as nossas orações. Tu somente és Deus, só o Senhor é Deus. E nós somos criaturas, e nós queremos nos render diante do teu agir na nossa vida, Pai. Receba a nossa rendição. Receba a nossa rendição. E cuida da gente, Senhor. Cuida do nosso coração. Cuida da nossa alma. Bondosamente pedimos estas coisas, orando no santo, bendito e precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.